seguinte, seja bem-vindo à nossa aula. Eu sou Gabriel CBO, estou aqui para te servir, para te ajudar a vender as tuas ideias em pouco tempo. E é muito interessante porque nós vamos começar nossa aula a falar sobre pitch. E eu vou explicar ao longo dessa aula o que é pitch e como você vai fazer, como eu vou te dar um método aqui, um passo a passo para você vender ideias em pouco espaço de tempo, aproveitando e otimizando o teu tempo e o tempo das pessoas ou da pessoa para quem você quer vender, seja lá qual for a sua ideia. E o seguinte, uma habilidade essencial para uma pessoa desenvolver na sua carreira é a arte de vender ideias. Não só na carreira, eu considero até essencial para a vida humana. Porque se você não conseguir vender ideias, você não vai conseguir desenvolver bons relacionamentos, muito menos conquistar um bom emprego ou, sobretudo, conquistar ou fazer bons negócios. Nós temos duas divisões, duas áreas globais na vida humana. Ou você é vendedor, ou você é um impostor. É óbvio que aqui eu estou generalizando ao máximo, né? Existem aquelas pessoas que realmente não conseguem ser vendedoras, não conseguem trabalhar de forma geral e precisam de ajuda, precisam de cuidado, precisam de carinho por uma enfermidade, seja qual for o motivo. Mas de forma geral, uma pessoa que tem saúde, que está na PEA, né, na população economicamente ativa, ela precisa ser vendedora, do contrário ela é uma impostora. Porque você está vendendo o tempo inteiro, tudo é fruto de venda. Se você olhar ao redor, não sei onde você está nesse exato momento, mas se você puder olhar ao redor, praticamente tudo que você utiliza, o que você come, é fruto de venda. Existe alguém que sonhou, que projetou, que acreditou, que trabalhou, se esforçou, para que aquele produto, sei lá, uma Coca-Cola, um sanduíche, chegasse às suas mãos. Então tudo é fruto de venda. Esse terno, a iluminação, a câmera, sei lá, o celular, o computador que você está assistindo, o próprio YouTube é fruto de venda. Então ou nós somos vendedores ou nós somos impostores e o tempo inteiro nós estamos vendendo ideias. Eu vendo a ideia de que eu sou um bom marido e, portanto, eu conquisto a minha esposa e ela se torna minha esposa e nós permanecemos casados e eu preciso continuar vendendo que eu sou um bom marido. Eu vendo que eu sou um bom funcionário ou candidato ideal para aquela vaga, para crescer profissionalmente, para me tornar um líder, ou então para entrar no meu primeiro emprego. Eu preciso vender a ideia de que o meu produto, o meu curso, o meu serviço de consultoria, seja o que for, é o melhor serviço para aquele tipo de pessoa, naquele exato momento. Você precisa vender o tempo inteiro e é óbvio. Se você vende algo que não tem valor intrínseco, que não tem valor em si mesmo, a pessoa que comprou, ela vai descartar. Ou talvez você consiga enganar essa pessoa com uma super promessa, dizendo que o teu curso, ou então dizendo que o teu produto, ou então dizendo que você é o melhor candidato, ou dizendo que você é o melhor partido. Se a tua super promessa for muito alta, se a tua promessa de venda é muito interessante e o teu produto não supre, né, não superabunda essa promessa, a tendência é que essa pessoa compre de você uma vez apenas. Então a tendência é que nada venda mais do que a verdade. Então por isso você tem que vender com integridade aquilo que você vende. As tuas ideias precisam ser íntegras. Você precisa vender aquilo que de fato você é. Por mais que você pinte a melhor versão de quem você é, você precisa se tornar cada vez mais a tua melhor versão para que o teu produto seja de fato aquilo que a pessoa comprou. Veja que coisa interessante. Então, a venda de ideias, essa arte é essencial para a vida humana. Ao contrário do que a grande maioria pensa, essa arte não é tão intuitiva assim. Nós não nascemos com esse lado desenvolvido para vendas. É claro que existem algumas pessoas que no conjunto de experiência ao longo da vida desenvolveram mais essa aptidão de repente de falar, ou de se comunicar, ou de se autopromover de alguma forma, não necessariamente falsa, mas se autopromover positivamente e conseguem se destacar um pouco mais que as outras. Mas, de forma natural, isso não nasce necessariamente com a pessoa. E muito menos nós aprendemos essa arte na escola, ou até mesmo com nossos pais. Raros pais ensinam a arte de vender ideias, ou até mesmo nós não aprendemos essa arte, essa habilidade, esse skill na faculdade. Que teoricamente é um ensino superior, é um ensino de formação. E deveria ter muito mais um embasamento, uma força profissional. Mas dificilmente você vai encontrar uma faculdade, uma graduação que tenha essa ênfase profissional, infelizmente. Mas mesmo assim, com ênfase profissional, dificilmente você vai ter ideia, ou cadeiras de vendas de ideias, de projeto de ideias. Veja que coisa interessante. E a pergunta que nos resta, então, é essa. Se é algo realmente tão essencial, Gabriel, se é algo que é essencial à vida humana e ao sucesso,
para você adquirir novos patamares de crescimento na carreira, se é algo tão essencial. Por que nós não aprendemos isso na escola? Ou então por que nossos pais não se esforçam por nos ensinar isso? Ou por que na faculdade não se vê assuntos como tais? E é muito interessante porque essa pergunta paira no ar, de forma a nos fazer refletir de fato sobre a nova educação, sobre a maneira como nós ensinamos nossos filhos, sobre a valorização. É muito interessante porque o meu mais velho ele tem uma aptidão muito grande por vender, por negociar. E eu sempre valorizo isso, claro, desde que eu conduza ele dessa forma, numa postura honesta, sincera, íntegra com o comprador. Sempre precisa passar esses valores, os princípios de verdade. Mas isso me enche os olhos porque ele está desenvolvendo isso. E isso é muito poderoso para o futuro dele, para a carreira dele. Veja que coisa interessante. Seja qual for a carreira. Um vendedor de ideias, um vendedor de negócios. Então, por que não se ensina? Então, é muito interessante que essa pergunta seja respondida e seja preenchida por nós, a partir do momento que nós podemos agora tomar a decisão de desenvolver esse skill na nossa vida profissional. Se você é adulto, você tem essa capacidade de repente, seguir conteúdos que geram valor para você nesse skill, nesse desenvolvimento de skill, nesse desenvolvimento dessa habilidade específica, que é vender as tuas ideias em poucos minutos. Você tem esse poder, ninguém pode te impedir de aprender isso. Ninguém pode te impedir de aprender isso, está disponível para você. Está nas tuas mãos. Então, muitas vezes a gente, por falta dessa habilidade ou por falta da consciência da necessidade dessa habilidade, nós sequer chegamos à conclusão, por exemplo, sequer percebemos que o fato de não passarmos naqueles processos seletivos que nós tanto disputamos, o fato de nós não desenvolvermos relacionamentos produtivos, o fato de nós não crescermos na carreira, o fato de nós sermos ignorados muitas vezes nas reuniões da empresa, seja por um fato ou atrelado ao fato de nós não sabermos vender ideias. Nós sequer chegamos a essa conclusão, porque a nossa deficiência nesse aspecto é tão grande que a gente nem percebe que esse é um dos maiores causadores dessas lacunas, dessas brechas e dessas ausências de crescimento. E aí eu queria entrar aqui no pitch. O pitch de vendas é um discurso, ou seja qual for, o discurso de vendas, que envolva vendas. O pitch é um discurso curto de vendas, que envolve convencimento da sua parte em relação a outro agente, um agente tomador de decisão. Então pitch é isso, é um texto falado, apresentado de vendas, envolvendo o convencimento de outras partes. Aponta para um processo de fato de convencimento. E aí teve um momento muito interessante, porque essa aula se aplica a várias realidades, seja no recrutamento, seleção, a regra dos 3 minutos, meus alunos sabem muito bem que eu falo sobre a regra de 3 minutos dentro de um processo seletivo, seja num momento de apresentação de ideias no seu trabalho, uma nova solução, uma nova estratégia para atingimento de metas com a sua equipe de liderados, seja uma apresentação de solução para os teus líderes específicos. Esse é o método profissional de apresentação de ideias e óbvio que envolve um corpo textual, envolve uma ordem de fala, envolve uma postura, a prática de apresentação, envolve alguns recursos auxiliares dessa apresentação, é óbvio que envolve. Mas é muito interessante porque se aplica também a uma apresentação de startups, por exemplo. Se você vai apresentar a tua ideia, a ideia da tua startup, você precisa aplicar um método de pitch, né? São 3 minutos, mais ou menos de 3. Os pitches variam de 3 a 10 minutos, mas é muito raro ter 10 minutos para você apresentar uma ideia, um pitch. Então, de modo geral, a gente vai trabalhar na faixa de 3 minutos, no máximo é de 3 a 5 ali, é onde acontece a maior frequência de intervalos de tempo num pitch. Mas a gente vai trabalhar no intervalo de tempo mais curto ainda, porque quanto menos tempo a gente tem, maior é o nosso desafio em relação a ensaiar, em relação a gente protagonizar um evento que marque e impacte as pessoas que nos ouvem. Porque esse é o objetivo. É muito interessante que a gente tenha em mente isso. Dentro dessa apresentação, você precisa convencer o outro, de repente, como eu falei agora há pouco, se aplica a vários contextos, e um deles é a venda da tua ideia diante de investidores da tua startup, por exemplo. Você tem uma empresa, você tem uma startup, você tem um projeto mínimo produto viável para apresentar diante de investidores e você precisa convencê-los de pegar, sei lá, os seus milhares de reais e investir em você, investir na sua empresa. E você tem 3 minutos para isso. Então, eu vou te ensinar nessa aula um método para fazer isso. Vou te ensinar um passo a passo para você, de fato, encantar, impactar pessoas, convencer pessoas em 3 minutos. E é muito interessante como nós pegamos muito leve com nós mesmos, né? Nós pegamos muito leve com a gente. A gente, de forma geral, pega muito leve. Quando a gente fracassa,
quando as pessoas não dão mais crédito, não ouvem mais nossas ideias, a gente quer colocar a culpa no universo. Mas essa é uma postura de uma vítima, e vítimas não obtêm resultados. Quem reclama não obtém resultado. E se você está tendo um resultado negativo, esse resultado é um parâmetro que aponta para a correção dessa jornada, para a correção dessa rota, do teu processo. Para que aí sim você consiga corrigindo, adquirindo mais gratidão por aquilo que você passou, os teus erros, os teus fracassos, você entra em ação, porque o processo, a força motriz da ação é a gratidão. Quanto mais gratidão você tiver no coração, mais força motriz para agir você vai ter. Por quê? Porque a gratidão ela não abre espaço para reclamação, para ira ou simplesmente para mágoa. Ela alarga o teu coração para entender que cada processo de fracasso que você viveu foi uma oportunidade de corrigir aquele processo que você estava desempenhando errado. Então, se você nunca foi ouvido, se você começou a não ser mais ouvido na sua empresa, você precisa começar agora a recriar o senso de autoridade que você tem nas suas palavras. As tuas palavras, elas são preciosas, elas precisam ser levadas a sério. Então, presta muita atenção aqui. Eu preciso compartilhar com você, antes de entrar de fato no passo a passo, eu preciso compartilhar com você uma história que aconteceu comigo. Um amigo de escola, né, na época, ligou para mim recentemente. Eu sempre admiro e acompanho a jornada dele. Ele tem uma startup aqui em Recife, está alcançando o Brasil todo. E ele já tinha essa startup, já estava muito desenvolvida, de forma geral, já tinha uma proposta comercial interessante, já estavam colocando o projeto no campo, no campo de batalha, de fato. Só que aí surgiu a oportunidade dele participar de um processo seletivo, onde participavam centenas de outras startups, de outras ideias muito boas, para concorrer algumas vagas, poucas vagas, numa incubadora de startups. O que é isso? Né? Uma startup é uma empresa que ela envolve um projeto mínimo viável, ou seja, é um produto mínimo viável que vai entrar em campo até se tornar empresa de fato. Por exemplo, nem toda startup ela vinga como Uber, como Airbnb, como algumas outras. Nem toda startup vira um Waze ou vira, por exemplo, o iFood, o Rappi, enfim. Nem toda startup vira uma empresa de fato. Uma startup, então, é um projeto mínimo viável de uma empresa. A primeira startup que existiu no mundo foi a HP. Mas que coisa interessante, a Apple foi uma startup. E existem muitas startups que se tornam empresas depois. Mas perceba isso, que coisa interessante. Ele estava lá com a sua startup, pronto a participar de um processo seletivo para mergulhar de fato num berço da inovação aqui no Brasil, de forma geral, um polo de inovação aqui no Brasil. Um dos polos é aqui em Pernambuco, chamado Porto Digital, Recife. E o Porto Digital tem um núcleo de aceleração de startups. Como assim? Existem mentores, existe um núcleo de fomento à startup para acelerar o processo de desenvolvimento dela, para colocar ela de fato na ação, no campo, para contornar as objeções e os problemas que são levantados quando coloca em prática o projeto. Tudo isso acontece. E aí existem várias startups que querem e concorrem para essas vagas, poucas vagas na Jump. O nome da aceleradora de startups aqui do Porto Digital de Recife chama-se Jump. E aí ele ia participar desse processo seletivo. E o processo seletivo envolvia, além de outras coisas, um pitch onde ele, o CEO da empresa, o apresentador, né, enfim, oficial da empresa, ia apresentar a empresa, a ideia da empresa em 3 minutos para a banca. Uma banca de conselheiros, de mentores, enfim. Todo mundo que vai para a Jump, e a Jump termina que se torna um berço, né, de startups dentro do Porto Digital, recebe quase que semanalmente visitas de investidores do mundo inteiro. Investidores do mundo inteiro, investidores anjo, pessoas que estão interessadas em investir dinheiro, capital, em negócios, em ideias, em startups que vão crescer muito, que vão acelerar, que vão escalar, visitam a Jump. Então, para uma startup, além de ter uma internet, de ter um escritório dentro da Jump, quando você passa nesse processo seletivo, além de ter toda a estrutura de fomento, de mentoria por parte dos mentores lá da Jump, que tem uma experiência incrível com centenas de outras startups, já tiveram também, você começa a ser visto por outras pessoas, por investidores. Então, é realmente um ambiente muito concorrido, porque toda startup que existe quer entrar nessa Jump, quer entrar nesse processo de aceleração. Então, ele ia participar no outro dia, ele me mandou um direct, eu fiz, bicho, me liga, passei o meu WhatsApp, fazia tempo que a gente não se falava, admirava ele à distância, pelo Instagram ele também. Depois a gente estreitou, depois desse episódio, a gente estreitou mais a nossa amizade ainda mais. Eu continuo admirando muito ele, mas ele me ligou, isso era uns 10 horas da noite, acho que na sexta-feira eu estava chegando em casa, eu atendi, e a gente passou ali quase 1h30 conversando nessa consultoria telefônica.
Ele me disse tudo que já tinha ensaiado, tudo que já tinha se preparado, como ele estava um pouco nervoso ali para apresentar. E eu fui trazendo algumas estratégias para concentrar ele, para trazer presença para ele para aquele momento. E de fato, quando você vai apresentar uma ideia de forma profissional, você tem que estar muito presente para aquela ideia, você tem que estar presente para aquele momento. E presença significa desligar de todas as outras coisas. Foco, hiperfoco significa desfocar de outras coisas. Se você pegar a palma da sua mão e você focar em perceber os detalhes, se você puder fazer isso agora, nesse exato momento, faça. Perceber os detalhes da sua mão, você não vai conseguir ver com nitidez o que está ao redor da sua mão. Agora, se você focar com nitidez em alguma coisa que esteja ao redor da sua mão, fora da sua mão, você não vai conseguir perceber os detalhes da sua mão. Os detalhes. As ranhuras que existem na sua mão. Perceba, isso é hiperfoco. Quando você hiperfoca em alguma coisa, você desfoca de outras coisas. E um apresentador de ideias, um vendedor de ideias tem que estar desfocado de outras coisas e focado na apresentação. Presença. E para isso você tem exercício sim. E várias outras coisas, mas meios de respiração. E eu ensinei isso para ele naquele momento. Eu ensinei alguns meios de respiração. Mas uma das coisas mais valiosas que talvez eu consegui transmitir para ele naquelas horas em que a gente estava conversando e alinhando o discurso para outro dia, foi que existe uma estrutura lógica para a apresentação de ideias. E ele quase que reformulou um pouco o pitch de vendas dele. Ele já tinha um pitch estruturado, ninguém sabia melhor do que ele falar sobre a empresa, ninguém sabia falar melhor da empresa dele do que ele mesmo. O projeto surgiu no coração dele, ele foi um fundador, a ideia surgiu brilhantemente na cabeça dele, enfim. E aí uma das coisas mais preciosas que eu falei foi o seguinte: os investidores, a banca de conselheiros, e essa era uma certeza que eu tinha. Eu conhecia muito pouco o mercado de startups, eu conhecia muito pouco, não conhecia nenhum dos conselheiros, mas o que é que o conselheiro ele quer? Ideias brilhantes vão surgir o tempo inteiro. Mas o que eles querem é comprar o empreendedor da ideia. Então, muito mais do que formular a ideia e de repente a tua solução, a tua empresa ser a melhor possível, é você convencer os empreendedores que o teu coração, que o projeto da tua vida está ali, que você vai fazer não para ver se vai dar certo, e sim até dar certo. Esse foi o senso que eu compartilhei com ele e pedi para ele incluir isso no pitch dele, o senso de paixão e o senso de autoridade de que aquele era o projeto da vida dele, que ele ia se desgastar muito, muito, muito até conseguir dar certo naquele projeto. E isso faz com que as pessoas comprem de você. Seja num processo seletivo, seja num processo de venda de ideia, seja num processo de venda de serviço, de produto. Isso não significa desespero, isso não significa que você vai pedir ali, por favor, me contrata para essa vaga. Não, não tem nada a ver com desespero. Tem a ver com consistência, com foco, com presença e com paixão. Olhar no olho sem medo, sem olhar altivo e sim com humildade. Uma humildade persuasiva. Todas as suas palavras precisam ser permeadas por humildade. Então, o primeiro ponto que você tem que ter, quando você for apresentar a sua ideia, é entender que você precisa de presença naquele momento. É que você precisa de respiração. E eu recomendo sempre respirações profundas, 30 exercícios de respirações profundas. E eu recomendo ainda mais para alguns dos meus alunos. 3 séries de 30 exercícios no dia. 3 séries de 30 exercícios respiratórios profundos no dia. Então, inspira, enche as caixas pulmonares, a tua caixa de pulmão, depois esvazia o ar lentamente, expirando por um intervalo de tempo mais longo do que o que você inspira. 30. E faço o quê, Gabriel? Minha mente. Tento esvaziar minha mente, pensar em nada. Não creio tanto nisso, apesar de talvez servir para algumas pessoas. Eu sei que tem pessoas que dizem que esvaziar a mente é produtivo. Mas eu, pelo contrário, preencho ela de gratidão, porque quando há gratidão, existe ação. Quando você começa a preencher a sua mente com gratidão, você começa a entender que você pode agir, que você precisa agir em direção ao seu objetivo. Então, abaixa as reclamações, abaixa a tensão e aumenta a gratidão. Isso faz com que, hormonalmente falando, internamente, o que está acontecendo no meu organismo existe um grau de oxigenação no meu cérebro e eu estou liberando mais testosterona, eu estou liberando menos cortisol. Testosterona é o hormônio da performance, cortisol é o hormônio do estresse. E dessa forma, naquele momento ali, eu vou ter um pouco mais de presença para aquele fato. Antes de um pitch de apresentação, seja na sua empresa, seja no recrutamento de seleção, nunca se posicione encurvado, digitando no celular. Esqueça o celular naquele momento. Posicione o seu corpo de forma realmente pronta, como se estivesse num triunfo, na batalha, como se estivesse realmente triunfante. E existem pesquisas científicas realizadas em Harvard que apontam para isso,
que a postura humana revela e libera internamente, a tua comunicação interna, mais e mais hormônios e neurotransmissores da performance. Mas posto isso, Gabriel, eu vou construir ainda o meu pitch, eu ainda não tenho um pitch pronto. Perfeito. Retomando aqui a estrutura, você precisa então ter 3 estrelas em mente. Como assim, Gabriel? São 3 estrelas. 3 estrelas da apresentação. Como assim, Gabriel? A primeira estrela é tudo o que você quer que o teu ouvinte ou os teus ouvintes sintam. O que você quer que eles sintam? Você tem que ter isso em mente. Durante o teu discurso de 3 minutos, você tem que entender que você vai conduzir a tua audiência, o teu público, ou então aquela pessoa que está te ouvindo, seja ela única ou seja um grupo de pessoas, você vai conduzir ela para um ambiente onde ela vai sentir alguma coisa. Você precisa ter intenção nisso. O que você quer que ela sinta? Esse é o ouro, tá? Olha a dica do milhão aí. Anota isso. Toma nota dessa aula. Se estiver fazendo sentido para você, compartilha com alguns amigos essa aula. Ok? Está aqui disponível no YouTube para você compartilhar. Depois você tem que entender que a segunda estrelinha é o que você quer que a sua audiência pense. O que você quer que eles sintam ou sintam? O que você quer que eles pensem? O que eles vão pensar no decorrer de cada palavra que você emitir? E depois a terceira estrelinha é o que você quer que eles façam, ação. Então são 3 estrelas aqui que precisam estar na sua mente antes de construir o teu texto de venda. O teu texto de venda vai ser ensaiado, até porque você tem um tempo limitado, e quanto menor o teu tempo, mais o protagonista, que no caso é você, o apresentador, precisa ensaiar as ideias, precisa ensaiar o texto de venda. O texto de venda, o escrito, a gente chama de copy. Existe uma profissão chamada copywriter, que é um executor, é um agente produtor de textos de venda. E nesse texto de venda, quando você emite ele, transmite ele, apresenta esse texto de venda, você se torna um profissional de pitch. Você vai apresentar. Não mais um texto, mas uma prestação de venda. Uma prestação que envolve convencimento. Então é muito interessante que você saiba exatamente o que você quer gerar de sentimento, de pensamento e de ação. Ao final da tua apresentação, o que é que você quer que tua audiência, que aqueles investidores, que aquele recrutador faça? E isso sim vai fazer com que você gere impacto. E aí você tem 3 minutos. Opa, eu preciso ensaiar. Isso ficou claro, Gabriel. Ensaiar. Eu preciso ensaiar. E eu preciso ensaiar muito. Quanto, Gabriel? No mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes. Constrói o texto e você vai melhorar as 5 vezes o teu texto. Eu tenho certeza disso. E vez ou outra você vai ter que tirar alguma coisa porque é um essencialismo absurdo. 3 minutos você tem que transmitir uma ideia. Dá para transmitir? Claro que dá. Tem pessoas que fazem isso com maestria em 3 minutos. Mas a tua ideia precisa ter início, meio e fim. Você está apresentando para pessoas que nunca ouviram falar sobre essa ideia. Então, existe um argumento chamado pitch de elevador, muito interessante, que geralmente no elevador, quando você entra com um investidor, então com uma pessoa que é potencial cliente sua, ou então a oportunidade até de você se vender, talvez, a maioria das pessoas no elevador tem no máximo 1 minuto e meio para comunicar o que elas querem, a ideia delas. E, geralmente, você pode conquistar um excelente parceiro de negócio, um excelente comprador, um excelente cliente, um excelente fornecedor para você em 1 minuto e meio, de repente. Em 1 minuto e meio. Isso é chamado pitch de elevador. É como se você entrasse no elevador, visse uma grande oportunidade na sua frente, é um grande investidor, é um grande cliente, é um grande possível parceiro, e você tem 1 minuto e meio ali para discursar com ele, para conquistar a atenção dele para você, sem ficar falando o tempo todo, conquistar a atenção dele para você como se fosse uma conversa, e emitir o teu pitch. Veja que coisa interessante. Então aqui você tem 3 minutos, e a gente pode aplicar esses 3 minutos para vários cenários possíveis. E eu vou aplicar o primeiro cenário aqui como sendo a venda de uma ideia de startup, ok? Ok, você já entendeu que você precisa perceber e construir o teu pitch em cima de sentimento, pensamento e ação. Você já entendeu que os teus compradores, os compradores da tua ideia vão comprar desde que você seja realmente creditável, que você seja autoridade, que você inculque paixão no discurso. E paixão não significa desespero. Você pode emitir paixão pelo que você faz, as suas palavras, de forma muito mais neutra do que o que eu estou fazendo. Esse é o meu estilo. Você precisa ser autêntico, inclusive. Autenticidade significa preservar o seu estilo dentro desse escopo aqui que eu vou ilustrar para você. E o escopo é o seguinte. Os primeiros 25 segundos, e aqui não é uma regra, tá? Esse aqui não é um modelo perfeito de pitch, de apresentação de ideias, mas os primeiros 25 segundos,
você precisa trazer para a tua audiência, para o teu ouvinte, o problema, conflito ou dor que você vai procurar solucionar. Qual é o conflito, problema e dor que você vai procurar solucionar? Quanto mais raso você for aqui, quanto mais superficial você for aqui, mais rasa vai ser a interação da tua audiência e a atenção dela com você. Quanto mais profundo você for em cavar o problema, em elucidar a dor e o conflito, quanto mais fundo você for nessa jornada aqui, mais conexão você vai criar com a sua audiência. Por quê? Porque todo ser humano se conecta com a dor, se conecta com o conflito, se conecta com o problema. Como assim? É porque a gente atrai problema? Não, é porque todos nós passamos por problemas na nossa vida. E quando você elucida, quando você explicita um problema, uma dor ou um conflito, você está fazendo com que pontes de afeição, pontes de conexão, pontes de identificação se criem no cérebro do teu ouvinte. Então, por isso, você tem que ser muito profundo e objetivo, perceba. Eu estou colocando aqui uma média de 25 segundos para você fazer isso. Depois que você elucidar muito bem o problema em si, você tem que agora elevar ele ao nível de consciência da tua audiência. A tua audiência está preocupada, por exemplo, se for um grupo, como aconteceu com esse meu amigo, for um grupo de mentores da startup, eles estão acostumados a fazer aquilo o tempo todo. Um recrutador está acostumado a entrevistar pessoas o tempo todo, ele já está no piloto automático. Principalmente, depois eu posso explicar por quê, se a entrevista for à tarde, tá? À tarde as pessoas têm a tomada de decisão, a cesta de tomada de decisões do dia, muito reduzidas. Então, se for à tarde, a tendência é que ele tenha menos atenção em você. Veja que coisa interessante. Principalmente se ele começou a trabalhar desde cedo, o que acontece com a maioria dos recrutadores que trabalham em horário comercial. Então, perceba isso. A maioria dos recrutadores, como faz aquilo corriqueiramente, ou então a banca de mentores, avaliando ali a possível startup que vai entrar e ser selecionada, aprovada para Jump, eles estão fazendo aquilo quase que no piloto automático muitas vezes. E você precisa quebrar esse padrão. Por quê? Ele está pensando na filha que está com febre, ele está pensando na mãe que está com problema de saúde, ele está pensando na conta que precisa pagar da escola, da filha, do filho, ele está pensando na esposa que viajou, que está longe, está com saudade. Ou seja, a mente dele está envolvida com vários outros distratores. O Instagram, o Facebook dele, se ele poderia estar investindo aquele tempo ali no WhatsApp, desenvolvendo alguma conversa, resolvendo alguma bronca, isso acontece. O que é que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente, então, que ele não está ali conectado com você ainda. É por isso que a tua dor, conflito, problema precisa ser funda. Precisa ser profunda para criar essa ponte de conexão imediatamente, nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, perdão. E aí depois você vem aqui, 20 segundos seguintes, você, claro, que pode expandir um pouco mais isso pode ser variável, tá? Como eu disse, gente. Você pode chegar nesses próximos 20 segundos e você trazer uma história. Histórias conectam pessoas. Você vai trazer uma história, uma metáfora, parábola, uma jornada do herói, uma história curta, objetiva, para aprofundar mais o problema. Você ainda não chegou na solução. Você está só tocando no problema e você vai mastigar um pouco mais esse problema, maturar um pouco mais, elevar um pouco mais ele ao nível de consciência da tua audiência. Então essa história envolve o problema. E tudo isso, e toda essa história e o problema está em volta de uma linha mestra. O que é uma linha mestra? O próprio Chris Anderson vai falar sobre isso no modelo de apresentações TED. O Chris Anderson vai falar que linha mestra é a linha geral, é a ideia central do teu texto. Então o teu pitch, a tua copy, né, de texto e o teu pitch, a tua forma de apresentar, precisa ter uma linha geral. E essa linha geral precisa ficar clara para a tua audiência, para quem está te ouvindo. Então essa história é para aprofundar um pouco mais. Gabriel, 20 segundos na história tem que ser uma história objetiva, sim. Procure o melhor meio de figurar, de ilustrar, de trazer a problemática até o nível de consciência da tua audiência. Aqui pode ser uma história, pode ser um dado científico, desde que você não explique o artigo científico todo, pelo amor de Deus. Você precisa explicar apenas o dado e alarmar um pouco mais, conscientizar a tua audiência daquele problema específico. Depois você chega aqui até o momento de você entrar na tua promessa, na solução, na teoria que você desenvolveu. O porquê o teu negócio, a tua ideia vai solucionar aquele problema na empresa. O porquê a tua ideia, a tua teoria vai trazer mais faturamento para a empresa no atingimento daquelas metas, ou então dobrando, triplicando a meta, o que for. Porque a tua teoria, enquanto startup, enquanto empresa, outro exemplo aqui, enquanto startup, enquanto empresa, vai solucionar a dor que você levantou de um tipo, de uma classe, de um grupo específico de consumidores. Olha que coisa interessante.
Então perceba aqui, essa teoria ela é narrada em 15 segundos. Também, mais uma vez, não é regra. E depois que você apresenta essa teoria, você precisa mergulhar nessa teoria. Você precisa trazer dado científico e, geralmente, aqui é muito interessante que você traga um dado científico novo. Como assim, Gabriel? Busque fontes seguras e traga um dado científico que as pessoas gostam e significam coisas novas. Algo que gere espanto, o efeito uau, o efeito espantoso na tua audiência. Aqui é o momento de você pintar com a dor e o problema um cenário negro, um cenário de dor, de caos, isso sem um tom apocalíptico necessariamente. Você pode trazer um cenário negro e aqui é a tua joia. Por que você acha que as joalharias apresentam um diamante ou uma pérola num fundo negro? Por que você acha? É porque o brilho do diamante, da pérola, ele se torna mais reluzente quando o plano de fundo é negro. O contraste. Então aqui, na apresentação dessa história, como eu digo aqui, a história pode ser uma metáfora, uma parábola, um jornal do herói, pode ser um dado científico específico. Aqui é a tua pérola, aqui é o teu diamante. Você só vai conseguir fazer com que o teu diamante brilhe diante dos olhos, diante da vista da tua audiência, dos teus ouvintes, quando você pintar o quão mais preto for o teu problema, quanto mais preto for o plano de fundo. Perceba isso. Você precisa estar atento a esses insights, anote esses insights, rever essa aula, assiste quantas vezes quiser, compartilha com os amigos, com teus sócios, com teus colegas da faculdade, do trabalho. Aqui sim, chegou o momento de você, em 35 segundos, também elucidar, trazer mais corpo para a tua teoria. E aqui a gente chegou em 1 minuto, nós chegamos em 35 segundos do segundo minuto, aqui nós encerramos o primeiro minuto, até a solução nós encerramos o primeiro minuto. Depois nós tomamos 35 segundos do segundo minuto para trazer uma história que reforça, que aprofunda, que nivela mais, que endossa mais, que chancela mais a teoria, a solução que você quer provar. A solução que você quer prover para o mercado, para um grupo específico de consumidores, para o teu emprego, para o recrutador, o grupo de soluções, ok? Depois, você vem e gasta mais 15 segundos na conclusão que se chega depois de você expor essa solução. Qual é a conclusão? Aí você pode concluir, você pode fazer uma chamada para ação. E você pode, talvez, se você não quiser ser tão direto, você pode gerar perguntas reflexivas que façam com que as pessoas pensem. Como eu fiz aqui no começo, perceba. Se desenvolver a arte de vender ideias em poucos minutos é essencial para a vida humana, isso é uma pergunta reflexiva. Por que não se ensina isso desde criança? Por que nós pais não ensinamos nossos filhos? Por que nós adultos não nos aprofundamos nesse conhecimento ser tão essencial? Isso é uma pergunta reflexiva que gera uma ação. Gera uma ação naquele ouvinte de se esforçar mais para desenvolver essa arte, por exemplo. Ok? Ou desenvolver mais, ou prover mais circunstâncias para os seus filhos aprenderem sobre isso desde cedo. Porque dessa forma eles vão se destacar. Está entendendo a pergunta reflexiva? 15 segundos. E aí sobram 1 minuto e 50 segundos. Para quê, Gabriel? Eu disse que eu ia aplicar primeiramente, eu já fiz várias aplicações aqui, mas primeiramente a um cenário de venda de startup, uma venda de ideia. Você está diante de um investidor anjo. Você está diante de um grupo de investidores, você está vendendo a sua ideia. Os últimos 1 minuto e 50 é para você vender a si mesmo. Quem é que está à frente dessa startup? Quem é que está à frente dessa ideia? Quem foi que criou essa ideia? Por que criou essa ideia? Então você pode se apresentar, você pode falar como você chegou até aquele exato momento da sua vida e por que essa solução foi projetada na sua mente, num sonho, como foi que se deu. A solução para esse problema, como você enxergou esse problema? Foi um problema mais raso? Foi um problema de faculdade, alguma coisa do tipo? Como você enxergou? Então aqui você vai criar um contexto para tudo isso que você apresentou. Um contexto. E por que está no final, Gabriel? Por que não no começo? Porque no começo você tem que chamar a atenção e conectar logo com o teu ouvinte. A tua história de como você chegou nesse ponto, de como você chegou à conclusão de que era necessário desenvolver essa startup, essa empresa para solucionar esse problema no mercado, é muito rasa e cria poucas pontos de identificação, de conexão. O que é que gera ponto de identificação, de conexão? Dor, problema e conflito. Ponto. Aprofunda a dor, aprofunda o problema, desenvolve a história, traz a teoria, a solução, desenvolve a solução, gera uma pergunta reflexiva, uma ação, ou então uma conclusão sobre essa teoria. E agora sim, que o público, que a audiência já está conectada com você, eles já estão encantados com tua performance aqui, eles já estão conectados com você, os receptáculos
de audição, os receptáculos de recepção da solução já estão mais abertos. Deixa eu explicar isso, tá? A mente do teu ouvinte funciona como receptáculo de uma flor, literalmente. Um receptáculo. Ele fica fechado inicialmente. Quanto mais hábil você for em desenvolver o problema, em pintar o contraste, o cenário negro, mais aberto esse receptáculo vai estar para a solução que você quer plantar na mente do teu ouvinte. E a solução precisa ter dados que tragam novidades. Não dados tão conhecidos, dados que tragam novidades e dados que tragam espanto. Nossa, é esse tipo de expressão que você tem que resgatar da tua audiência. É isso que você tem que fazer com que ele sinta. Um sentimento de espanto. Nem ele estava tão conectado com esse problema e com essa solução. É isso que você tem que gerar. Então aqui em 1 minuto e 50, quando ele já está conectado com você, os receptáculos dele já estão mais abertos, você inclui. Aí sim, quem você é, porque essa é a cereja do bolo. É pela cereja do bolo que ele vai comprar o bolo. Mas se você colocar a cereja do bolo no começo, ele não quer mais o bolo. Você iniciou pela cereja, mas a cereja vai ser determinante para saber se ele vai investir em você ou não. Porque de ideias boas, existe um mundo de ideias boas. Mas por que eu tenho que investir na sua ideia? Por quem eu sou. Porque eu vou botar o coração nessa ideia. Porque eu estou trabalhando todos os dias, não sei quantas horas, e tenho trabalhado cada vez mais. Elon Musk não seria Elon Musk se ele não fosse creditado pelos seus funcionários, pelos seus investidores. Steve Jobs não seria Steve Jobs se ele não fosse creditado pelos seus funcionários e pelos seus investidores como uma pessoa inovadora e disruptiva. Então você é essa pessoa e você precisa plantar isso. Esse é o momento que você planta a sua ideia. E claro, você pode contar, finalizando aqui a estrutura, você finaliza os 3 minutos, encerra com muito obrigado e você pode contar, obviamente, a não ser que você realmente esteja no elevador, mas se você for fazer um pitch de apresentação da sua startup, você pode contar, claro, com recursos como PowerPoint, Prezi, enfim, você pode contar com recursos como Keynote, o que for, para fazer uma ilustração mais rápida. Claro, tem muitas pessoas que gastam tempo investindo no Keynote, no PowerPoint, no Flipchart, como eu uso, eu gosto de usar o Flipchart, gosto de usar o PowerPoint também, o Prezi, enfim, gosto de usar todos. Mas sempre são recursos adjacentes. O protagonista é você, o protagonista é o que você fala. Se tiver que gastar mais tempo, ou o tempo não tem tempo suficiente para desenvolver o PowerPoint bonitinho e o texto bom, desenvolve só o texto bom, velho. O PowerPoint é um plus. Entenda PowerPoint como qualquer recurso audiovisual que você tenha. E muito, muito cuidado. Se você tem 3 minutos apenas para apresentar a sua ideia, muito cuidado com as perguntas de engajamento, as perguntas que você faz para a banca. Porque se um deles responder de forma mais demorada, você perdeu tempo. Você geriu mal o tempo que você tinha. Então, muito cuidado. Em 3 minutos, não precisa fazer pergunta engajadora, pergunta em que você espera a resposta. Faz uma pergunta reflexiva, que gere um silêncio no ar, uma sensação de que tem alguma coisa errada e que você tem a solução para isso. Isso precisa ficar claro. Vender ideias é essencial. E eu quero te ajudar nessa jornada de crescimento profissional. E por falar em crescimento profissional, eu preciso entrar aqui agora. Eu espero ter gerado muito valor para você. Eu tenho que entrar aqui agora no seguinte assunto, muito importante. Se você tem me seguido, tem acompanhado, eu tenho gerado valor para você. Dia 29 de abril de 2019, eu vou estar abrindo as inscrições para a minha próxima turma do método Fale com Poder. Você percebeu que é um método que vai muito além da oratória, né? Você precisa sim falar em público, falar com mais altivez, falar com mais propriedade e ao mesmo tempo humildade, com mais persuasão. É um método de comunicação persuasiva, mas que vai muito além da oratória. O Fale com Poder tem mais de 7 módulos. O Fale com Poder tem mais de 70 aulas gravadas, módulos bônus, surpresas dentro do curso, e-books surpresas dentro do curso, que eu crio essas surpresas justamente para gerar o espanto no meu aluno, enfim. Então assim, a próxima turma do Fale com Poder vai abrir dia 29 de abril, uma segunda-feira, no final desse mês. Fica muito ligado, se você quiser entrar na pré-inscrição, e eu vou dar uma aula muito show mesmo para quem está se pré-inscrevendo, vai ter acesso a uma plataforma exclusiva onde vai ter uma aula gratuita, uma pré-inscrição sem compromisso, você não penhora seu cartão, você não coloca nada lá, é só o seu e-mail, o seu nome ali na pré-inscrição para você ter acesso a essa mega aula e dessa forma você vai ser avisado quando as inscrições abrirem. Então, se você realmente tem acreditado em tudo que eu tenho gerado para você, acredite ou não, essa aula é uma parcela mínima do quantidade de conteúdos, da quantidade de profundidade que eu trago para o meu curso, para os meus alunos. Então aqui eleve a 10ª potência o conteúdo dessa aula, a profundidade dessa aula, a mentoria, o pegar na mão, e aí você vai chegar talvez um pouquinho perto do que o Fale com Poder representa. É literalmente 10 anos de aceleração profissional em 6 meses. E eu não falo isso
por não propriedade de causa. Isso aconteceu comigo, depois que comecei a desenvolver esses métodos com consistência e passei alguns meses desenvolvendo isso. Eu cheguei a crescer muito mais do que 6 vezes o meu salário. Então isso é muito representativo, e meu salário não era tão baixo assim, enfim. Isso é muito representativo. Eu quero gerar crescimento para você, e eu sei que você está comprometido com o seu crescimento também. Agora, não seja egoísta, esteja comprometido também com o crescimento de alguns colegas, amigos no trabalho, amigos na faculdade, seus familiares, de repente seu pai que está querendo se recolocar no mercado de trabalho, sua mãe que está querendo se recolocar no mercado de trabalho. Divulga esse vídeo aqui para que ela assista essa aula, tenha contato comigo, né? Se você quiser mandar direct lá no Instagram, mandar comentário aqui no YouTube, eu respondo um por um, beleza? Eu estou aqui para te servir, para te ajudar, conta comigo sempre. E divulga aqui esse link, eu vou deixar aqui embaixo dessa aula o link de inscrição, de pré-inscrição para a próxima turma do método Fale com Poder, beleza? Como eu disse, um método que vai muito além da oratória e traz mais de 70 aulas gravadas, fora as lives, as mentorias e tudo mais que tem dentro do curso. Tamo junto, eu quero te ver então na lista de pré-inscrição, não esquece, se inscreve agora, não perde essa oportunidade. O tempo e a vida está para aquelas pessoas que realmente agem na direção dos seus objetivos. E eu sei que eu posso te ajudar. Me dê essa oportunidade de ser o teu mentor e eu vou estar muito alegre em caminhar com você, em segurar na tua mão e te conduzir nessa jornada lindíssima que ainda pode ser esse ano de 2019 para você. Fechado? Então vamos junto. Eu te agradeço por esse tempo, pela paciência. Se quiser trocar uma ideia, vai lá no meu direct no Instagram, GabrielCBO. Vai aqui nos comentários do YouTube mesmo, eu respondo você. E tamo muito junto. Muito sucesso, eu vou continuar torcendo por você aqui e quero torcer um pouco mais perto sendo o teu mentor. Grande abraço, se inscreve aqui, vai, se inscreve, se pré-inscreve na próxima turma do Fale com Poder. Vamos junto, abraço.